Agradeço ao Senhor pela boa viagem que Deus tem preparado de Poços de Caldas até esta localidade. E fiquei contente também desses irmãos ali da nossa região vir também estar junto de nós. Agradeço a Deus por muitas maravilhas, muitos livramentos o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Agradeço pela obra que Deus operou na vida de meu pai. Meu pai era um homem alcoólatra. Primeira vez que ele dobrou o joelho, ele não conhecendo esta graça, ele fechou os seus olhos e disse: se existe um Deus no céu, tem misericórdia de mim, porque ele era tomado pelo vício da bebida, preso pelas mãos dos homens. E ali, quando ele falou isto, veio uma estrela, pousou sobre a sua cabeça. Ele com os olhos fechados, o Senhor mostrou uma visão para ele e batizou ele com a bendita promessa do Espírito Santo. Eu vou falar em outras línguas. E quando ele abriu os olhos, desapareceu tudo aquilo. Ele então foi conferir, pegou a Bíblia, abriu, e quando abriu caiu em Joel, capítulo 2, verso 28, onde está escrito: e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos e os mancebos visões, antes de vir o grande e glorioso dia do Senhor. Aí o Senhor o converteu, e nesta ocasião o Senhor também converteu a minha mãe, e invocava os espíritos dos mortos, e o Senhor mostrou para ela a escada de Jacó. Fez uma revelação muito linda, e o Senhor lá em cima dizia para ela: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ela foi ao batismo, e foi a palavra do batismo, e Deus tomava o irmão como na revelação: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei. E minha mãe desceu as águas do santo batismo, e ela estava gestante de mim de 7 meses. Eu brinco às vezes que eu fui batizado 2 vezes. E aí, irmãos, passou 2 meses, eu nasci, e meu pai me colocou o nome de Joel. E eu era muito doente. Do jeito que me colocava, eu ficava na cama, não virava. Chegou, a criança é bem molinha quando nasce, mas passa alguns meses, ela vai firmando, mas eu não firmava. Meu corpo era mole, e para mim ficar sentado eu precisava várias almofadas e travesseiros. E eu comecei a andar com 3 anos e não tinha firmeza nos meus braços, nas minhas pernas. Entrei na escola com 7, como todas as crianças, mas eu não tinha coordenação motora, não conseguia pegar no lápis. E não aprendi a ler, não aprendi a escrever. Babava, molhava toda a minha camisa, era autista, vivia no meu mundo. E precisava as pessoas me chamarem várias vezes para que eu pudesse dar atenção a quem me chamava. Todos que olhavam ficavam penalizados, porque é uma situação irreversível. Conversei com alguns médicos agora, esses tempos atrás, neurologistas, psiquiatras, e isto não tem cura. Na verdade, quem é autista, a sua inteligência é represada. Ele é inteligente, mas porém não pode se comunicar, ele fica fechado e aquela inteligência fica represada. E assim eu era. Meus pais me colocaram na escola, mas não teve sucesso. A professora desanimou, chegou o mês de agosto, chamou os meus pais e disse: infelizmente não dá para mim continuar. O Joel é doente e vocês vão ter que aceitar ele do jeito que ele veio ao mundo. Meus pais ouviram, e a professora até que teve muita paciência, porque já era mês de agosto e as crianças praticamente já estavam alfabetizadas, mas até então não havia aprendido nada. E a professora estava cuidando de mim mais como uma babá do que como uma professora. E ela não podia deixar numa sala de 40 crianças lá e ficar me cuidando de mim.
Ela pediu para os meus pais encarecidamente me tirar eu da escola, que não teria condição. E meus pais ouviram e depois eles disseram assim: Dona Carmen, nós agradecemos tudo o que a senhora fez, sabemos que a senhora é uma excelente alfabetizadora, mas a senhora não teve sucesso com ele. Nós poderíamos tirar ele agora, mas queremos relatar que nós somos crentes e servimos um Deus vivo que fez os céus e a terra e tem poder de fazer uma obra. Então, para quem esperou tanto tempo, mais uma semana, menos uma semana, não vai fazer diferença. A senhora aguarda mais uma semana, nós vamos orar a Deus, e se Deus achar por graça em fazer uma obra, Ele continua. E se Deus não o libertar, a gente tira ele da escola e não se fala mais nisto. E a professora concordou, e eu entrei na semana da decisão, tudo ou nada, e tudo indicava que seria a segunda opção. Passaram-se 3 dias daquela conversa. Meu pai estava em casa, ele sentiu de orar. Ele entrou num quarto, foi buscar o Senhor. E minha mãe também sentiu de orar, entrou no outro quarto, um sem ver o outro. E por espaço de 10 minutos eles oraram a Deus. Quando foi 2h10, um abriu a porta, o outro também. Ficaram surpresos e disseram: o que você foi fazer? Eu fui fazer o mesmo que você. O que você pediu? Eu pedi assim, com estas palavras. Estava na mesma comunhão, no mesmo espírito. Mas é interessante, você pediu com as mesmas palavras que eu pedi. Parece que nós escrevemos num papel e decoramos e falamos ao Senhor. Naquele momento o dom da fé entrou no coração dos meus pais. Eles disseram: Deus vai fazer a obra. E quando eles falaram Deus vai fazer a obra, a professora estava passando a leitura aos alunos. E como de costume, chegava na minha vez, eu não lia. Ela tinha que chamar eu várias vezes, porque eu ficava às vezes fora. Sim, tinha que me chamar 4, 5, até 6 vezes pelo nome. E ela falou: Joel, é a tua vez de ler. Ela tocou em mim assim, falou: Joel, é a tua vez de ler. Quando ela falou assim, foi como uma lâmpada que estivesse apagada e fosse acesa. O Senhor iluminou a minha mente. Eu juntei as letras e formei a palavra e li toda aquela linha. Quando eu li toda aquela linha, todas as crianças da sala subiram em cima das carteiras e aplaudiram e disseram: ele conseguiu. O Joel está lendo. Glória ao nome do Senhor. E ali, irmãos, a professora acalmou a sala, pediu para as crianças se acalmarem, porque as crianças são muito sensíveis e elas sentem, irmão, elas transmitem o que elas sentem com muita franqueza. Elas não são acanhadas, vergonhosas, não. Quando elas sentem alegria, elas mostram que elas sentem alegria. Quando elas sentem tristezas, e elas ali manifestaram uma grande alegria. E a professora acalmou aquela sala, pediu para que eu lesse a linha de baixo, eu li, a outra também. E ela disse: é um milagre. E assim o Senhor fez a obra comigo. Eu não tinha nota para passar para o 2º ano. Eu fiz a prova da diretoria, porque eu demorava o dobro de tempo das outras crianças, mas consegui. Eu demorei o dobro de tempo, mas acertei todas as questões e passei para o 2º ano. Minha mãe achou por bem me deixar eu sem estudar aquele ano, ou melhor, sem estudar não, numa sala especial para readaptação por causa do sistema parte, irmão, para desenvolver a parte da escrita. E no outro ano, então, voltei junto com as crianças normais. E do último aluno, Deus me deu a graça de chegar como primeiro aluno na escola. Teve ano que a minha média foi 10 em todas as matérias, todos os meses do ano. Que a obra que Deus faz é perfeita para que o nome de Deus possa ser glorificado.